Tá, Rose, pode ser? Sim. Bem, pessoal, a gente levou, né, para ser debatido 39 propostas. E, assim, o tempo fica curto para analisar e votar a favor ou contra todas. Então, a gente fez análise das primeiras e alteração, modificação do que fosse necessário, e as restantes foram as 5 primeiras a gente conseguiu fazer. Das 6 em diante, às 6 a gente até teve uma proposta no chat, eu copiei. Foi sugerido, né, pelo Chico, e que a gente faça uma comissão para analisar com mais tempo essas propostas e fazer a modificação do que for preciso, porque como veio das 3 regiões, tem propostas muito parecidas, então a gente pode juntar essas propostas em uma só depois, tá? Então, o documento que for apresentado aqui hoje, o que ficou fechado mesmo foram as 5 primeiras. As 34 restantes vão ser analisadas e reformuladas ou alteradas, o que for preciso, no momento posterior. Então, né, dizem que a Assembleia é soberana. Por questão de ordem, nós precisaríamos ter discutido todas elas e definido, feito essa junção já nos grupos, né? A Lilian, que tem bastante experiência, pode nos ajudar aqui, né? Tem experiência no CONAI. Nos ajuda aqui, Lilian, como é que a gente pode encaminhar? A experiência, na verdade, é que a gente deveria analisar todas neste momento, né? Mesmo que se a gente tivesse que ir até às 11 da noite e retornar para a plenária somente com as propostas todas analisadas. Essa é a orientação que a gente tem. A gente pode até fazer isso, se a Assembleia é soberana, né? Se a Assembleia achar melhor isso, né? Então a gente volta para o nosso eixo, a gente vai discutir uma por uma, termina todas e volta para cá. E aí, assim, quem tiver aqui, né? Enfim, a gente passa, então. Para exemplo, assim, só para contribuir, no CONAI a gente ficou das 9 horas da manhã até as 10 da noite, sem almoço, sem parada, para fazer essa avaliação de todas as propostas, né? Então, a gente não podia nem sair da frente do computador que estava ali no debate e analisando uma por uma, para poder voltar. Eu tenho uma proposta, estou inscrita, depois de mim está a Adriana inscrita. Tá, ok. Então, eu tenho uma proposta que nós façamos a leitura, o eixo faça a leitura de todas as propostas, porque, afinal de contas, elas já foram aprovadas nas macro-regionais e nas regionais, e que, então, consideremos todas elas aprovadas, todas elas. E, posteriormente, então, aí sim, juntando a proposta do Chico, a coordenação, que existe uma coordenação da conferência, né, que é um grupo bastante grande, nós, inclusive, hoje vamos convidar quem mais quiser agregar-se ao grupo, que possa fazer parte dessa coordenação das conferências. Então, essa coordenação, que vai continuar, vai dar seguimento aos trabalhos, porque a conferência não encerra os trabalhos aqui, esse é o passo 2, porque o passo 1 foi chegar hoje, né? E o passo 2 é o que fazer com as propostas que nós estamos construindo. Então, repetindo, então, que nós façamos a leitura de todas elas, que sejam aprovadas, então, aqui, e que sejam reorganizadas posteriormente pelo grupo que vai ser a coordenação. A Adriana estava inscrita, não te inscreveu mais, Adriana? Não? Deixa espaço para outras pessoas fazerem propostas. Acho que o pessoal lá falou que eles leram, foi isso, né? Já foram lidas todas, certo? Só não foi discutido e votadas todas, é isso? Sim, o que faltou, assim, nós paramos na quinta, nós estávamos redigindo as propostas, né? Incluindo algumas questões. Então,
e tinha algumas que eram iguais, né? Então, assim, como nós, da organização, né, resolvemos colocar todas ipsiliter do que estava de cada eixo, de cada macro-regional, né? Isso. A gente não quis mexer para que viesse para a Conferência Nacional. Então, ler a gente já leu, mas a gente não aprovou. A gente pode ter essa proposta da Michelle de ler todas elas, e aí todos aqui aprovam, e aí esse grupo, depois, né, posterior a essa conferência, pode, então, discutir para essa redação, melhorar essa redação. Pode ser assim? Tem uma pergunta que fizeram aqui, se elas não foram aprovadas, se elas foram só lidas. Na verdade, elas já vieram aprovadas para cá. Já vieram aprovadas. Todas as propostas foram votadas, construídas, votadas e aprovadas nas regionais. Nada, com exceção, eu não sei se vocês trouxeram propostas novas, mas com exceção, o Eixo Inclusão está trazendo 2 propostas novas, então essas sim precisam ser votadas e aprovadas aqui, mas as demais todas já foram votadas, então aqui é o momento de trazer as propostas já aprovadas realmente, né? Então, nós não conseguimos nem chegar nessa parte, a gente pediu que as pessoas que fossem apresentar alguma proposta deixassem para o final, então nós não chegamos nem a essa parte. A gente pode dar até a oportunidade às pessoas que têm alguma proposta de se colocar logo depois disso. O que vocês acham? Vamos lá, gente, manifestem-se agora ou calem-se até a próxima conferência. Alba. Oi, eu penso que... Vocês estão ouvindo algum barulho? Não, né? Não, Posso pode falar? falar. Tá. Eu penso que houve um processo macro-regional, agora nos grupos, não excluindo alguma nova proposta, mas essa ideia de ler tudo, a gente poderia seguir a mesma dinâmica se tiver algum destaque, porque já foram aprovados nos grupos com temas específicos. Então, por exemplo, eu que estava na inclusão, se tiver algum destaque para a educação, e daí, hoje penso que a gente não consegue esgotar tudo, mas assim, darmos um voto de confiança ao grupo que vai redigir, e talvez daqui a um X tempo, a gente criar um template, que as pessoas entrem lá e deixem suas opiniões. Isso eu estou sendo assim, bem pragmática. Mas a gente pode, para abraçar, e já que eu estava no grupo da inclusão e que eu trabalho com inclusão, que essas pessoas que fizeram 2 novas propostas, ou dos outros grupos também, tenham, assim, X minutos para abrir a fala aqui. Talvez a redação não se esgote, mas colocar esse voto de confiança, porque esse grupo é tão amoroso, tão potente, tão biodiverso e tão multidisciplinar que carta branca. É isso que eu queria falar do meu coração. A outra proposta que nós temos que pensar é de aprovar 5 apenas que foram discutidas. Temos 2 possibilidades. Eu acho que nesse caso a gente perde muito. Perde Levando muito. em consideração que temos 30 e mais de 30, 39, acho, né? 39. Só 5. Eu sou mais a favor da primeira proposta, da gente, já que foram todas lidas, foram todas explanadas, e foi mais uma questão de texto, a gente mantê-las como aprovadas todas, e aí futuramente, como a gente vai ter um ano para trabalhar, como disse a Michelle, a gente conversa mais sobre isso melhor, entendeu? Porque se não houve nenhuma, como foi lida, se não houve nenhuma, assim, nada berrante, né? Isso aqui está muito fora, então eu concordaria mais com essa primeira proposta da Michelle. E voltando à minha função aqui, lembrando que acabamos de extrapolar o tempo de 10 minutos de apresentação. Fabiana Guedes. Oi, eu acho que a gente podia, talvez, uma outra proposta, a gente dar um tempo para que retome, pelo menos para eles pontuarem ali, não redigir, mas pontuarem cada uma, se realmente, porque é diferente, acho que na micro-região, e depois juntar todas
fazer essa aprovação, ou se incluir alguma coisa, porque para a gente, na área de saúde, acho que foi interessante ter passado por todas, ter revisto pontos, ter ampliado aí, a gente refinou, pôde refinar, pôde ampliar algumas propostas, acho que esse tempo, acho que é legal, é importante, e a gente dá um tempo, e daí vai para uma análise mais objetiva, talvez agora, na próxima hora, de sentar e, e aprovando e discutindo de uma forma, não pensar depois de reescrever, deixa pontos marcados para reescrever, porque eu acho que é o que toma mais tempo, mas pelo menos para discutir cada uma ali, e aprovar, e refinar, colocar pontos que talvez estejam faltando, sabe? Jaque? Olha só, nós paramos na quinta, Rose leu todas as propostas, nós retiramos uma proposta, inclusive, que não cabia a questões jurídicas, tá? Para políticas públicas, que foi a 28, né? E nós consertamos algumas questões, né, das outras. Enfim, e abrimos para que todos que estavam ali no eixo pudessem opinar em relação às propostas. Então, nós passamos pelas propostas, foram lidas e não teve mais nenhuma outra questão, entendeu? Como elas estão aprovadas, como está falando, né, Lilian? Acho que essa primeira proposta pode ser mais interessante, né? O que você acha? Lilian está inscrita, depois a Kelly, eu estava inscrita também. Eu ia sugerir, Jaque, eu não tinha entendido que vocês tinham passado por todas e tinham avaliado, né? Se não tivessem, eu acredito que teria que voltar para a sala e passar a leitura, pelo menos, e alguém anotar se tivesse algum destaque. Mas como foi tudo lido, eu acredito que a gente pode agora simplesmente pedir para que as pessoas que são contra a aprovação, então, levante a mão, porque aí a gente vê se tem algum grupo que está contra, e aí aprova todas elas, né, do jeito que ela está. Uhum. Talvez a questão somente de escrita mesmo, para correção depois, sem alterar o conteúdo. Uhum. E a que já tivesse sido contemplada na anterior, a gente escreve, já foi contemplada na tal, na anterior. Só lembrando que no chat tem algumas pessoas concordando com a proposta também, a primeira proposta da Michelle, que é essa. Que é essa, né? É isso que eu ia levantar agora, né? Em função de que a Assembleia, ela é soberana, se nós entendermos que elas foram contempladas, foram lidas, isso que a Jaque acabou de explicar, e nós decidimos aqui que elas serão aprovadas, nós, por questão de ordem, de funcionamento de Assembleia, nós podemos tomar essa decisão, sim. E aí, de fazer alguma alteração de texto. E aí, nós continuamos, então, com a apresentação, e podemos dar seguimento, e logo, logo, já ouvi a Ângela, que está aqui, que nós tivemos o prazer de ter a Ângela um pouquinho no nosso grupo ali, eu me senti tão honrada, eu me senti chique, essa é a verdade. Então, eu sugiro que a gente vote. Todos concordam que se faça a leitura das propostas da educação, e assim como elas foram aprovadas na regional e nas macro-regionais, sejam aprovadas aqui também. Então, essa é a questão. Quem concorda, mantenha-se como está. Quem não concorda, levanta a mão. Tá. Alguém pode fazer o registro da nossa equipe, que temos 2 pessoas que não concordam, 3 pessoas que não concordam. Ok. Eu não sei mais agora se foram 3 ou 4, gente, porque eu vou pedir de novo, porque teve mão que levantou e baixou, eu não tenho certeza. Eu acho que todos baixam, né, Michelle, agora, e daí todo mundo baixa a mãozinha. Isso. E daí... Tá? E agora sim, quem não concorda com essa proposta de que todas elas sejam aprovadas, levante a mão a partir de agora. Gente, para mim não está aparecendo a quantidade de pessoas. 3 pessoas. 3 pessoas? 3 pessoas não concordam. Tá, ok. Então, nós podemos passar para a apresentação do eixo da educação, é isso? Ok.
Vamos lá. Então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Lembrando que, quando a gente tomou essa decisão, a gente falou o seguinte para as pessoas: olha, as próximas propostas vão ser lidas e vocês anotem o número e, se tiver algum destaque, alguma alteração a ser feita, faz a anotação, por favor. Eu li o número e a proposta, tá? Então, a primeira proposta... Michele, você quer que lê só a alteração ou a proposta anterior? A proposta final já. Tá. Então, proposta 1, incluir nas leis de passe livre os estudantes com altas habilidades ou superdotação, juntamente com seus responsáveis, na ida e no retorno da escola, assim como para os serviços de atendimento às suas necessidades educacionais, de saúde, aparatos culturais e atividades esportivas. Segunda proposta, ampliação de atendimento para a HSD, para além das capitais, por meio da ampliação dos NAAS, ou outro tipo de atendimento, presencial ou online, promovendo a ampliação do atendimento para escolas no interior, públicas e privadas, bem como viabilizar formas de acesso do estudante a meios de transporte para os atendimentos. Então, eram duas bem parecidas, né? 3. Essa aqui a gente ficou discutindo bastante tempo nela, e a gente ficou dividido dessa forma, a gente pode rever depois. Ampliar o atendimento nos NAAS ao estudante da rede privada de acordo com a universalidade da LDB, priorizando o atendimento ao estudante da rede pública. Mas o que a gente deixou como final seria garantir a aplicabilidade das legislações nas escolas, das redes pública e privada, no que diz respeito ao atendimento educacional especializado. Proposta 4, garantir recursos financeiros, humanos e materiais, visando ativar, fortalecer e regulamentar os núcleos de atividades de AHSD, NAAS, garantindo profissionais para atuarem em todos os estados brasileiros. Proposta 5, que os NAAS sejam responsáveis por ministrar palestras para as famílias. Esse a gente entendeu que o NAAS já faz esse trabalho, então a gente colocou aqui que já executa. A proposta 6, garantir que haja educadores especializados em AHSD para atendimento desses educandos em sala de aula regular, quando houver estudante identificado ou em sala de aula de recursos ou em sala de recursos especializados. Essa foi uma proposta também do chat. Professores preparados para atender na sala de recursos, essa é uma que, né, já foi contemplada também no anterior. 8, daqui para frente a gente já não conseguiu discutir, foi só lido para as pessoas. Inserir a prática transdisciplinar para atendimento dos educandos com a HSD. 9, atendimento educacional especializado a crianças, adolescentes e adultos com a HSD nas instituições privadas. 10, garantir o cumprimento das legislações federal, estadual e municipal no que tange ao atendimento em programas de enriquecimento e aprofundamento curricular, além do acesso à aceleração de série escolar, acompanhada de parecer feito por especialista escolar em AHSD e ou psicólogo. 11, cumprimento da nota técnica 4 do MEC e LDB, sob a não exigência do laudo. 12, rever a resolução 4 para atender a EE, para atender escolas particulares. Essa aqui, a redação dela tem que melhorar. 13, incluir a disciplina de neurociência educacional que contemple a HSD em todos os currículos universitários relacionados à área da educação e saúde. 14, inclusão da HSD no currículo de todas as áreas do conhecimento,
15, criação de um curso de pós-graduação ou curso de capacitação na área de múltipla condição, de no mínimo 180 horas, pelo AVAMEC ou qualquer outra instituição pública no ensino superior. 16, criação de espaço especializado para o atendimento às mães e aos pais de crianças e ou adolescentes com AHSD, para escuta, direcionamentos e suporte, assim como o fortalecimento dos espaços existentes. 17, incentivar a criação de cursos livres virtuais, gratuitos e certificados sobre a AHSD ofertados pelo MEC, pela Universidade Aberta do Brasil, assim como por outras instituições municipais, estaduais e federais. 18, propor a criação de cursos de capacitação e lato sensu em dupla excepcionalidade. 19, que seja obrigatória formação com foco em AHSD continuada de todos os níveis, de todos os professores a nível faculdade de pedagogia, psicologia e pediatria, a nível escola fundamental e médio, particulares, estaduais e municipais, dos profissionais que já estão no mercado de trabalho e municipais. 20, formação docente sobre a AHSD via MEC e todos os docentes da educação básica. 21, reforçar políticas em nível superior para a conclusão de curso em menor tempo, bem como para a aceleração de estudo em qualquer nível educacional. 22, provocar o CNE sobre procedimentos para avanço escolar para estudantes com AHSD na educação básica e ensino superior. 23, atendimento aos adultos com AHSD e cadastro destes no Cadastro Nacional de AHSD e um código para identificação para receberem apoio nas suas singularidades e no mercado de trabalho. 24, movimento para o cumprimento das leis existentes e uma fiscalização das escolas públicas e particulares. 25, estimular a criação de associações de pais e amigos de pessoas com altas habilidades, como uma instituição privada sem fins lucrativos para ampliar o atendimento educacional especializado. Temos 2 minutos. 26, possibilidade de cursos de extensão gratuitos para as crianças e adolescentes segundo suas áreas de interesse. 27, garantir recursos para as escolas investirem em equipamentos, ferramentas, formação, estratégia, recursos humanos especializados nas áreas necessárias e adequadas ao público AHSD. Reconhecer este público através da obrigatoriedade de identificação escolar através do AEE. A 28, a gente entendeu que ela deve ser retirada. Sensibilizar das nossas crianças a AHSD com empatia para os estudantes e professores. 29, identificação através de códigos específicos quando existir dupla condição. 30, política de identificação e de intervenção em educação mais abrangentes, estimulação estimulação e incentivo para o processo de identificação e de intervenção educativa, partindo das escolas públicas e envolvendo as universidades e instituições particulares, programas de incentivo de bolsa de iniciação científica, programa intensivo de formação docente, fomento à associação de pais. 31, centro de apoio ao superdotado e suas famílias, que por muitas vezes não têm acompanhamento após a identificação, principalmente nas cidades do interior. 32, que o Combrage possa articular com as instituições que atuam com formação para o mundo do trabalho, com vista a atender à lei de aprendizagem, para que criem oportunidades para os jovens identificados com a AHSD por meio da educação profissional na esfera na esfera do jovem aprendiz. Esta ação abrirá oportunidade de visibilidade do potencial dos jovens com a AHSD, que estão hoje sendo atendidos e que precisam ingressar no primeiro emprego. 33, incluir as questões de acessibilidade linguística em relação... Temos 1 minuto.
incluir as questões de acessibilidade linguística em relação ao surdo superdotado, criar instrumentos para aplicar. 34, ampara os sindicatos para articulação de proposição de auxílio educacional ou de atendimento aos empregados pais de crianças com HSD e ou aos próprios empregados com essa condição. 35, políticas públicas para manter as pessoas que investem em si na sala de recursos. 36, diminuição do número de alunos por sala para atender de forma integral os estudantes com HSD. 37, criação de núcleos de inclusão nas universidades para estudo, identificação e atendimento a estudantes adultos com HSD. 38, obrigatoriedade de transparência dos dados dos estudantes com HSD registrados no censo escolar, com entrega de um comprovante para a família. E 39, promover o diálogo com as redes de educação básica, IES, e pós-graduações, como nas comunidades e entidades representativas, a respeito do currículo e da real inclusão das pessoas com HSD. Em cima do tempo. Jaque, próximo grupo. Ai, sou eu. Inclusão social, por favor, apresente suas propostas. Boa noite, então. Vou fazer a leitura, a apresentação do nosso arquivo. Aqui. Está compartilhado? Sim, mas está cortado, Lilian. Tá, eu vou deixar assim, Tá bom. vou diminuir um pouquinho aqui, para ficar mais... Fica melhor de enxergar, eu acho, né? Se deixar ele... A gente foi copiando aqui as propostas na parte de alteração ou inclusão, então eu vou lendo de acordo aqui só o que foi alterado. Então, proposta número 1. Criação de leis estaduais, municipais, que garantam a inclusão e o atendimento das pessoas com altas habilidades nas áreas de assistência social, educacional, saúde, cultura, esporte e lazer. Proposta 2. Criação de projetos e espaços para a identificação e o atendimento às pessoas com altas habilidades e familiares, no que se remete ao desenvolvimento pleno dos seus talentos e potencialidades, visando a inclusão social ao longo da vida. Proposta 3. Realizar a identificação precoce e gratuita das pessoas com altas habilidades nas escolas e ou redes do SUAS, preferencialmente com equipe multidisciplinar e especialista em altas habilidades de superdotação, garantindo a inclusão dos mesmos em cadastro nacional de educandos com altas habilidades de superdotação, conforme orienta o artigo 59 da Lei de Diretrizes e Bases. 4, proposta 4, aceitar instrumentos de avaliação nacional para validar indicativos de altas habilidades de superdotação, de forma a que esses educandos sejam encaminhados para um processo de identificação e confirmação destes indicativos. A proposta 5, ela foi incluída, né? Tínhamos um texto e modificamos. Então, ela ficou assim: incluir nos documentos de identificação civil, de forma opcional, a condição de pessoa com alta habilidade, altas habilidades, servindo como parâmetro para levantamento de dados estatísticos e criação de políticas públicas. A proposta 6 não teve alterações. Utilizar programas sociais já existentes para indicar e atender a demanda das altas habilidades de superdotação na primeira infância, encaminhando essa criança à rede de atendimento às pessoas com altas habilidades ao ingressar no ensino regular. A proposta 7 foi suprimida, porque ela já está contemplada em outra proposta. 8, capacitar as equipes gestoras das escolas
das Secretarias Municipais de Saúde, de Assistência Social e Direitos Humanos para a compreensão das questões pertinentes às altas habilidades e superdotação, ou superdotação. 9, passe livre para os alunos, 9 foi suprimida também, porque já está contemplada. 10, assegurar o acesso gratuito dos diferentes transportes públicos e intermodais para as pessoas com altas habilidades ou superdotação, visando a plena inclusão social, envolvendo as atividades de educação, saúde, lazer, esporte, cultura e afins, estendendo o direito aos responsáveis, acompanhantes, incluindo ida e volta para a escola e atendimentos em áreas diversas. Proposta 11, acessibilidade, deixa eu só dar uma verificada aqui, que eu corri a página, né? Tá. Acessibilidade por meio de tecnologias digitais, via atendimento remoto e ou em centro de referência, com a garantia de recursos e equipamentos necessários. Proposta 12, contemplar os povos originários indígenas de várias etnias, povos da floresta, leia-se ribeirinhos, castanheiros, quebradeiras de coco, seringueiros, quilombolas e ciganos, que os movimentos atuais contemplem migrações e refugiados, do clima, política, religiões e conflitos, para salvaguardar os direitos humanos dessas populações. Observação, então, aqui, que a ONU ainda não os reconhece, tá? Não reconhece, só para acrescentar, os refugiados do clima. Os demais, sim. Sim, refugiados. Temos 5 minutos. Proposta 13 foi suprimida também, porque já está contemplada. A 14, nós alteramos. Fomentar políticas e estratégias para que a temática alta estabilidade e superdotação faça parte da grade de cursos de graduação. 15, criação de estatuto da pessoa com altas habilidades ou superdotação, nos moldes do estatuto da pessoa com deficiência e lei LBI, né? Agora me deu um branco. Lei de inclusão. Lei, isso. 16, garantir às pessoas com altas habilidades direitos semelhantes aos que têm as pessoas com TEA e deficientes. 17 foi suprimida também, porque já contempla. 18, cada município deve ter um núcleo de altas habilidades, superdotação, gerando maior acesso ao apoio e procedimentos para que a disseminação de conceitos, conteúdos, identificação e atendimento aos direitos das pessoas com altas habilidades de superdotação sejam atendidos e se criem políticas micro-regionais que agilizem a percepção de cada cidadão em relação aos altas habilidades superdotados. 19. Atualização do censo escolar para que os superdotados sejam inclusos sem a necessidade de um código de CID, mas considerando a possibilidade da dupla e da múltipla condição. 20, proposta 20, criar parcerias públicas privadas com empresas e com as universidades públicas e particulares, visando a iniciação científica, estratégia de transição para o mundo do trabalho. A 21, a proposta foi alterada, então ela ficou assim: inclusão de cotas para pessoas com altas habilidades, junto às políticas de ações afirmativas, visando o ingresso e políticas de permanência, assistência estudantil, na educação superior, graduações e pós-graduações, atendendo o que dispõe a LDB, em especial o artigo 59 e o PNAES. E a proposta 22, ela foi incluída, né, então essas duas propostas aqui, uma foi alterada, a outra foi incluída. Proposta 22. Proposta de adição no documento. Assegurar o direito à concorrência por cotas específicas
para pessoas com altas habilidades nos concursos públicos, visando o atendimento à LDB, com especial destaque ao artigo 59. E o parágrafo 4. Ok. Obrigada, Lilian. São Vamos 20. agora, Isso. vamos agora à relatora do eixo saúde, com Carla. Jaque, só essas propostas 22, ela precisa ser aprovada na plenária, acredito eu, né, Michele? Agora, sim, vou fazer a leitura primeiro, né? De todos? Ok. Já foi feita a leitura, né? Fiz agora a leitura da proposta e ela foi aprovada no eixo também. Já foi aprovada lá, já está aprovada. Tá ok. Né? Tá Tá? ok. Então, agora vamos à relatora da saúde, do eixo saúde, com a Carla. Ok. Eu vou fazer a apresentação e a Carla vai relatar, então. Posso começar? Pode? Não estão aparecendo as propostas ainda. Agora sim. Só um minutinho. Vamos lá. Proposta 1. Incluir a temática das altas habilidades nas matrizes curriculares dos cursos de graduação das áreas da saúde e da educação, incluindo as licenciaturas, como também seria importante sua extensão ao campo da assistência social. Proposta 2. A formação, capacitação dos profissionais da área da saúde e serviços de atendimento gratuito à população poderiam ser realizadas através de cartilhas, guias e manuais com informações relevantes para identificação e acompanhamento das pessoas com altas habilidades. Proposta 3. Implementar a intersetorialidade entre as áreas da saúde, da educação e da assistência social em todos os níveis de atenção e nos serviços públicos de assistência às pessoas com altas habilidades e seus familiares. Proposta 4. Fortalecer as ações dos serviços já existentes através da formação continuada das equipes de saúde, estendendo a visão multidisciplinar para a formação continuada e o atendimento ao público com altas habilidades superdotação. Proposta 5. Mapear os serviços de saúde direcionados às pessoas com altas habilidades já existentes nos municípios e implementar novas outras ações complementares às já existentes. Proposta 6. Convidar o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Psicologia a participarem das discussões acerca da temática das altas habilidades superdotação, com o intuito de informar e sensibilizar a categoria profissional dos psicólogos, para que possa ocorrer a sua interação e também ações assertivas na assistência psicológica às pessoas com altas habilidades superdotação e suas famílias. Proposta 7. Convidar o MEC a participar desse movimento de proposituras de ações e legislações para a população com altas habilidades superdotação, especificamente quando da realização das conferências nacionais de políticas públicas para alta habilidade e superdotação. Proposta 8. Propiciar que a sensibilização das necessidades das pessoas com altas habilidades ocorra em todas as áreas e espaços referentes à saúde, nutrição, terapia ocupacional, fisioterapia, psicologia, medicina e enfermagem, neuropsicopedagogia, odontologia, etc. Proposta 9. Propor a ampliação do conhecimento através de pesquisas e estudos de qualidade e inovadoras, a exemplo da produção de conhecimentos na área da saúde. Isso inclui a formação de grupos de pesquisas por todo o território nacional, projetos de extensão, políticas públicas, com a articulação entre áreas e temáticas acerca das altas habilidades superdotação. Proposta 10. Criar núcleos municipais transdisciplinares de atendimento especializado a pessoas com altas habilidades, que seriam os responsáveis por capacitações específicas a toda a rede de ensino e de saúde,
visando integrar todas as ações na área da saúde com as áreas da educação e da inclusão social. Proposta 11. Criar e instituir grupos multiprofissionais na área da saúde, nos NAAs existentes e nos que forem criados. Criar centros de atendimento com a proposta multiprofissional em cidades de médio e grande porte que estejam filiados aos NAAs. Fazer um levantamento estatístico da população com altas habilidades de superdotação por amostra, a nível nacional, através da parceria com algumas universidades, pública e ou privada, ou por meio de um consórcio entre universidades e instituições de ensino público e privado, objetivando conhecer o número de pessoas com altas habilidades de superdotação no país, bem como o perfil desta população. Os aspectos a serem abordados na identificação desses perfis serão fruto de ampla discussão horizontal entre os atores sociais das mais diferentes áreas de atuação, envolvidos com a causa da alta habilidade de superdotação. A estruturação deste levantamento será discutida após a execução de um projeto piloto numa cidade brasileira que seja representativa estatisticamente. Proposta 13. Grupo de estudos multicêntrico, multidisciplinar e permanente na área da saúde para a pesquisa das altas habilidades de superdotação no Brasil, financiados por instituições de fomento à pesquisa públicas e privadas. 14. Propor um diálogo entre conselhos federal e regionais de psicologia e Combrasde para viabilizar uma formação continuada específica para profissionais de psicologia das redes pública e privada. Através dessa formação, formar uma rede online, através do site, se possível, do Combrasde, de profissionais capacitados que possam trabalhar de forma assertiva dentro do processo de identificação e ou acompanhamento de crianças, adolescentes, jovens e adultos com altas habilidades superdotação. Obrigada, Carla. Também está aprovada, né? Foi lida no grupo e aprovada. Ok. Sim. Passo a palavra para a Nathalie, então. Então, agora nós teremos a presença de Ângela Virgolin, para fazer a nossa palestra final. Ângela é PhD em Psicologia Educacional, especialista em superdotação pelo Renzulli Center e professora aposentada da UNB. É ex-presidente do Combrasde e hoje é presidente do seu instituto, o Instituto Virgolin para Altas Habilidades de Superdotação, que fica no Distrito Federal. Prontinho. Até assustei, estava aqui ouvindo. Gente, quanta proposta maravilhosa. Acho que vocês fizeram um trabalho fantástico de formiguinha, tirando coisas daqui e dali que eu estava lendo algumas coisas e falei, eu nem pensaria nisso, olha que ideia legal, olha quanta coisa maravilhosa. E eu acho que isso vai enriquecer muito todo o trabalho que está sendo produzido, né? Inclusive aqui no Congresso, e aquilo que vocês já estão fazendo já há tanto tempo nos seus núcleos, nos seus centros de atendimento e nos locais de atuação de cada uma, né? E essa coisa de separar por áreas, né? Saúde, educação, inclusão, isso é fantástico, porque eu mesma fui muito pensando na educação, e de vez em quando a gente olha um pouquinho para os outros lados, mas é necessário a gente ter essa visão do todo, né? Michele, eu consigo passar ou não os meus slides? A última vez, como é que foi? A última vez não deu. Não deu, né? Aí Não eu te deu. passei aí o último que eu fiz, tá? Então, deixa eu compartilho aqui. Mas, gente, de qualquer forma, o meu intuito não é trazer mais uma lista de coisas que a gente possa levar para como uma proposta, né? Mas trazer um pouco mais de reflexões, junto com aquilo que eu já refleti antes com vocês no início, né, dessas ações, né, que vocês estão aqui pensando.
Então, alguma coisa vai ser bem o que vocês já estão falando, acho que não tem novidade na minha fala, mas, né, vamos lá, vamos ver o que dá para, pode passar. Eu estou aqui passando, clicando, não preciso, pode passar. Então, o cenário. É tempo de percebermos, eu quero ler porque isso é uma frase da Maria Clara Sodré. É tempo de percebermos que os alunos superdotados não terão desenvolvimento de seus talentos se forem deixados à própria sorte, aos acidentes de nascimento em famílias que proporcionam oportunidades diferenciadas ou a professores dedicados que, em algum momento, impactam a sua educação. É preciso que se criem mecanismos que levem ao estabelecimento de programas que atendam às verdadeiras necessidades de alunos superdotados e talentosos. Que isso é o que a gente está fazendo. Não vamos deixar para a sorte, que alguém olhe e fale, eles precisam. Quais ações que a gente precisa fazer? Algumas das minhas sugestões aqui estão no sentido de ações voltadas para as políticas públicas, para os nossos governantes, mas muitas outras ações não vão ficar para o governo. Muitas ações somos nós que vamos nos reunir nos nossos locais de atuação e vamos pensar o que a gente pode fazer, né? E, então, tirar o nosso traseiro da cadeira e fazer alguma coisa, porque a gente precisa, sim, mudar esse cenário. Pode passar, Michele. Então, por que ofertar, né, essa educação especial? E eu vou com 3 pontos aqui, né, de uma pesquisadora, a Sapon Chivin, que traz esses mesmos pontos que a gente já está falando. Um seria, vamos ofertar educação especial por causa das necessidades educacionais dos nossos alunos, isso está previsto na nossa legislação, a legislação é bastante ampla, né, mas ela, sim, ela traz ali, né, nas suas diversas proposições, a questão das altas habilidades. Então, uma coisa é aquilo que está dentro da legislação, e outra coisa é como que a gente coloca a legislação para funcionar. Muitas coisas do que a gente está oferecendo, que vocês trouxeram como sugestões, existem, né? Está escrito em algum lugar, está amparado em algum lugar. Parece que a gente precisa reforçar um pouquinho essa coisa da cobrança, né? Qual é o órgão que vai fiscalizar se isso está acontecendo ou não? Como que nós vamos ter certeza, né, que as nossas crianças estão tendo essa diferenciação de currículo que está sendo proposto ali. Então, é preciso também pensar nesse outro lado. Pode passar. Um outro ponto é pela própria justiça social, né? Todo mundo conhece esse quadrinho aqui, que já é famoso na área, mas entende-se que a oferta de atendimentos diferenciados se justifica pela lógica da equidade, ou seja, para alunos diferentes, é justo que o atendimento seja diferente, pode passar. Mas quando a gente fala de justiça social, nós estamos trazendo mais um pontozinho. Não é só a igualdade, não é só a equidade, mas é também a liberdade. É a questão de você trabalhar as causas dessas inequidades e retirá-las, retirar essas barreiras, retirar a barreira até estrutural que nós temos, às vezes, para a questão das altas habilidades, né? Então, não deveria haver barreira alguma, liberdade. Pode passar. Essa é uma frase que o Renzulli gosta muito de falar, né? A maré alta levanta todos os barcos, mas desde que não haja âncoras, né? Ela vai levantar se todos nós estivermos nessas ações afirmativas, pontuais, né? Para que as oportunidades sejam dadas, né? E oportunidades que possam levar nossas crianças para frente, para o desenvolvimento, não para trás, né? Não para fingir que não está acontecendo. Eu vejo muitas vezes em situações escolares, até vem trazendo pela fala de pais, né? Que a escola não faz muita coisa pela criança, a criança está lá quietinha, está sentada,
sem incomodar ninguém. Então, se ela não incomoda ninguém, eu não tenho nada para fazer, né? Às vezes, né, gente? Às vezes a gente fala escola, mas todos nós estamos em escola, todos nós temos um pouquinho dessa participação, né? De que forma a gente, nos nossos locais de trabalho, né? Seja ele o ensino, seja a clínica, seja o local que estivermos, como que nós tiramos as âncoras para impedir o desenvolvimento? Como que a gente faz para dar para as crianças aquilo que é de direito de cada uma delas? Tá, pode passar. E pela necessidade econômica e política do país, né? Então, nós vamos fazer a diferenciação, porque a própria modernidade impõe aos países que querem atingir níveis mais elevados de desenvolvimento, tecnológico, científico, social, cultural, seja o que for. E a gente sabe que, além disso tudo, tem uma necessidade interna da pessoa, né? A necessidade de se autorrealizar, de estar num local que a entende, que dá suporte, né, à sua potencialidade. Pode passar. Então, um programa de AE, né, que pensando na questão escolar, ela tem que ser vista como um sistema maior que vai trazer um currículo integrado às necessidades específicas dos alunos. Esse currículo deve ser articulado com o programa regular das escolas, e isso é uma coisa que a gente vê muito no modelo do Renzulli, colocando que o currículo, né, para as altas habilidades também deve ser desenvolvido para todo mundo. Ele inicia-se na escola regular e ele vai se especializando à medida que há necessidade dessa especialização, né? E aí, esses sistemas vão levando à avaliação das necessidades locais, que cada local vai ter uma necessidade específica. A quem nós vamos atender, né? E aqui a gente volta de novo a falar sobre questões de direito. Há alguém que não tem o direito de ser atendido, né? De que forma que a gente pode nos assegurarmos de que todo mundo que deveria estar dentro desse programa está, realmente, né? E a gente sabe que as dificuldades são imensas, uma delas é até de vaga, né? Aqui no Distrito Federal, a gente está lidando com 5 anos de espera para uma sala de recursos, então, mesmo assim, quem deve ser atendido, às vezes é motivo de disputa, porque vem alguém que acha que aquele laudo não está correspondendo às altas habilidades. Aquela criança não tem todos os comportamentos que deveria ter, porque às vezes não tem um daqueles anéis, não tem criatividade, ou não mostrou, né, uma habilidade acima do ponto de corte, que às vezes é muito alto, né, vai lá para 130, e aí a gente vai pensando, né, se nós estamos realmente sabendo, né, quem nós vamos atender, de que forma selecionar essas pessoas para esse programa. Temos que planejar esse currículo, qual é o currículo que vai ser oferecido no programa, né? O programa não é só colocar crianças numa sala de aula, mas o que nós vamos desenvolver, com que profundidade, com que abrangência. E as metas do programa que devem ser revistas, né, semestralmente, anualmente, depende de cada programa, mas o tempo todo nós temos que estar pensando na nossa prática e se estamos atingindo cada uma dessas metas. Pode passar. Então, eu focalizo no currículo como o principal nutriente da educação. O Rogers já dizia isso. É a parte que permanece com os alunos quando as memórias de uma boa professora já empalideceram. É a peça-chave do quebra-cabeças que permite o desenvolvimento dos alunos em todas as suas especificidades e idiosincrasias. Quando o currículo não atende às necessidades do aluno, ele é inapropriado ou ineficiente. E, às vezes, a gente acha que é sempre certo, aquele sistema que está ali é o melhor. E nós sabemos, nós que lidamos com as altas habilidades,
que nem sempre isso é verdade, né? Pode passar. Então, tem que ter clareza sobre essa necessidade de flexibilização do currículo para atender todos dentro do sistema escolar. E não pode esquecer os nossos com altas habilidades, os nossos fantasminhas que passam invisíveis, né? Então, o currículo para superdotados deve ser diferenciado, modificado, transformado, para atender suas necessidades específicas, tanto no âmbito cognitivo quanto afetivo. Pode passar. Então, será que esse currículo, né, está realmente mostrando, atendendo às características cognitivas e afetivas? Será que ele atende bem o aluno que tem essa atitude de consumir o conhecimento, né? Mas atende também o aluno que tem essa atitude de produzir conhecimento? Em que medida nós estamos dando espaço para o aluno mais criativo, mais original, que tem interesses mais diversificados, que tem uma grande imaginação, inventividade, e é porque, muitas vezes, ele não liga para as convenções, que, às vezes, ele é penalizado na sala de aula, né? É uma atitude perante a vida, produzir o conhecimento, assim como, do outro lado, nós temos uma atitude de consumir conhecimento que tem sido trabalhado exaustivamente nas escolas mais tradicionais. E o adequado é que a gente possa juntar essas duas coisas e ter certeza que o nosso currículo vai atrair tanto um aluno, né, mas que necessita de um raciocínio, de uma memória, né, mais importante. Oi, desculpem. Ou esse aluno, né, mais escolar, ou esse aluno mais produtivo. Tá? Pode passar. E o currículo também, isso é uma das coisas que eu tenho colocado muito, ele tem que dar espaço para os sinais afetivos e sociais que a criança, o jovem, a pessoa com altas habilidades demonstra ali. Às vezes são sinais de maturidade no entendimento das relações, que a gente vê na precocidade de algumas crianças, né? Às vezes é o altruísmo e o senso de justiça exacerbado, a criança que quer fazer justiça com as próprias mãos dentro do espaço, porque ela não suporta ver os direitos, né, serem ultrapassados. Às vezes é o perfeccionismo, a crítica, o medo de errar, que faz com que essas pessoas não sejam integradas, né, e ela não desenvolva da forma que ela deveria errar. Essas pessoas têm uma percepção mais acurada, principalmente se levarmos em conta os detalhes visuais, os auditivos, e daí também as dificuldades que podem vir a partir disso, principalmente se levarmos em conta as supersensibilidades em todas as áreas, né, as sensoriais, que têm aparecido muito, a emocional, e o excesso de reação, quando a gente tem um estímulo que é pequeno, mas ela responde, né, com uma reação muito maior do que a esperada. E observar os sinais de tédio, de desmotivação, de irritação, de violência, de depressão. Tudo isso, né, às vezes aparece dentro do âmbito escolar, mas vai aparecer talvez dentro de casa também, ou em outros espaços, é a ideia de que nem sempre a gente está prestando atenção ao que ocorre com ela. Pode passar. Será que estamos prestando atenção nas meninas, né? Porque os espaços escolares, em geral, atendem mais meninos do que as meninas? Estamos prestando atenção aos alunos problema, né? Aqueles que dão problema na escola, aqueles que dão problema na família? Estamos prestando atenção aos alunos com dupla condição, com deficiências físicas, com problemas de aprendizagem, com dificuldades emocionais? Estamos prestando atenção nos alunos que não demonstram um bom desempenho em testes? Nos grupos minoritários, né, vocês falaram sobre os quilombolas, os povos originários, os refugiados.
pessoas em situações de vulnerabilidade que muitas vezes a gente nem está, né, incluindo onde elas deveriam ser incluídas por direito, né? Pode passar. E por que nós não percebemos essas pessoas, por exemplo, no espaço escolar, que é onde ela passa a maior parte do tempo dela, né? E muito, né, dessa cegueira que nós temos é pela falta de sensibilidade do adulto a estas questões, né? A quem é o superdotado, como ele se sente, como ele se apresenta. Pelo estereótipo do termo superdotado, que nós já discutimos isso tantas vezes, né? Vocês agora estão usando pessoas com altas habilidades, eu acho até um termo bem mais suave, bem mais fácil de ser trabalhado, porque o superdotado eu gosto de usar por força de hábito, né? Mas ele tem uma carga muito forte e até as próprias crianças se ressentem desse uso, né? E eu gosto de usar, às vezes, quando eu estou falando para uma criança pequenininha, que ela se identifica com superpoderes. Quais são os seus superpoderes? E dali puxar aquelas áreas fortes que a gente precisa trabalhar. Porque não é em todas as áreas que a pessoa com altas habilidades tem desenvolvimento superior, que isso é um dos mitos na área, pela não existência de tarefas apropriadas ao contexto, para realmente fazer brotar as suas habilidades, nem sempre existe, né, atividades dentro da área de interesse da criança, da escola, e muitas vezes a vergonha de mostrar suas habilidades para não se sentir rechaçado diante dos outros, e às vezes até por não querer ser diferente, por não querer mostrar uma habilidade que os outros ainda não mostram. Então, é muito natural que a criança se boicote ou se deixe de mostrar essas habilidades. A gente vê isso muito na leitura, às vezes está lendo com 3 anos e meio, 4 anos, mas não conta para ninguém que está lendo, porque ele sabe que na salinha dele isso não acontece com frequência. Pode passar. E o panorama que vemos hoje? Então, isso aqui são algumas frases do próprio José Pacheco, né, professor, pedagogo da Escola da Ponte. Eu admiro muito o trabalho dele. E essa frase não é dele, é da Hannah Arendt, mas ele fala dessa forma: não é aceitável um modelo educacional em que alunos do século XXI são ensinados por professores do século XX com práticas do século XIX. E isso é interessante porque é isso que acontece o tempo todo, a gente acaba reproduzindo aquela forma de ensinar que veio dos nossos antepassados, né? E quando modificamos o modo, asseguramos a todos o direito de serem sábios e felizes. Eu acho que esses são os direitos fundamentais do nosso ser humano, né? Do nosso ser humano, das nossas crianças, do ser humano. Porque a gente tem que pensar o tempo todo. 10 minutos. Já? Será que nós estamos dando para as crianças a sua possibilidade de ser feliz, gente? É isso que a criança quer. Ela quer brincar, ela quer ser ela mesma, ela quer aprender, ela quer descobrir as coisas do mundo, e às vezes a gente não deixa. Então, um professor não ensina aquilo que diz, transmite aquilo que é, né? Nós falamos disso no início, né, dessas discussões, na minha outra. O papel é o perfil desse professor, né? E é importante que ele transmita pela paixão e não pelo conteúdo. Pode passar. Então, o que nós precisamos das nossas políticas públicas? Precisamos de ações efetivas para retirar os superdotados da invisibilidade. Eu fico feliz de ver as ações que vocês propuseram. Todas as ações que forem necessárias para expandir a compreensão do público sobre a natureza e necessidade de crianças superdotadas e talentosas, dissipar mitos comuns e aumentar a urgência do público em atendê-los. O que eu vejo aqui, gente, que acaba caindo no mesmo lugar. As pessoas não conhecem altas habilidades. Então, somos nós que estamos aqui, né, num final de sábado, discutindo altas habilidades, porque a gente está nessa posição de botar a boca no trombone
e de expandir essa compreensão das pessoas. Isso aí é a nossa missão de cada um de nós que está aqui. Pode passar. Primeiro, atacar os mitos. Esses mitos têm que ser atacados por meio de várias ações. Eu pus aqui alguma coisa. Continuar com essa informação à comunidade que a gente desenvolveu muito bem no período da pandemia, né? Nós fizemos lives, podcasts, usamos as mídias sociais, fomos para qualquer área, e aqui eu estou chamando a atenção da importância da gente ir para a área onde a pessoa está, onde estão as mães, onde estão nossos clientes, onde estão as pessoas, né, mais o povo, né? Onde as pessoas estão, nos seus locais de atendimento. Mas também vamos trabalhar para levar o conhecimento científico, né? Continuar com artigos, com livros, com pesquisas, fóruns de debates, congressos, simpósios, tudo isso que a gente já está fazendo. Então, não é privilegiar um em detrimento do outro, mas fazer aquilo que for possível para nós, cada um dentro do seu nicho, dentro do seu eixo. Pode passar. Capacitar profissionais de todo lado, né? E a gente pode capacitar porque a gente já está capacitado. Então, está no nosso, nas nossas ações, poder ser esse disseminador, né? Então, envolver pessoas da nossa rede social, todo mundo está fazendo isso, e eu acho o máximo, né? Não só os NAS, mas pequenas comunidades, às vezes são comunidades de mães, às vezes são comunidades de professores, às vezes, né, gente que resolveu colocar na sua rede social alguma coisa, não tudo que chame atenção para as altas habilidades está valendo. Envolver serviços e programas do seu estado, né? Cada um tem uma realidade, né, e deve ser envolvido. Envolver pequenas e grandes clínicas de psicologia, neuropsicologia, pedagogia, psicopedagogia, trazer os médicos, trazer os enfermeiros, trazer as pessoas que lidam com a área da saúde. Envolver sindicatos, associações, órgãos de classe, conselhos. Eu vi vocês falando sobre o Conselho Federal de Psicologia, Conselho Regional de Psicologia. Está passando da hora da gente falar, né, com essas pessoas. Envolver escolas públicas, escolas particulares, urbanas e rurais, não deixar as escolas particulares. Não é porque um grupo da nossa população tem mais recurso que ele vai ficar de fora. O pessoal da escola particular não tem a mínima ideia de como trabalhar com altas habilidades. É um nicho que a gente precisa entrar. Envolver grupos de orientação para crianças e jovens. Por que a gente não está trabalhando mais com os meninos, né? Por que a gente não está trazendo a consciência para eles? Eu falo muito da consciência superdotada, a identidade superdotada, né? Que é até a frase que eu tiro da Karina Paludo. É importante trazer essa noção de quem sou eu, essa pessoa com altas habilidades. Pode passar. Meu tempo está correndo. Incluir líderes. Onde é que 5 minutos, Ângela. Tá bom. Os líderes da sua comunidade, para levar mensagens proativas, implementar campanhas efetivas, práticas para aumentar a compreensão do público sobre a natureza e as necessidades das crianças superdotadas. Em 2019, eu fui convidada pela Nuricel e pelo André Street para levar essa mocinha que está aí a segunda, né, que está de óculos, de roupinha cor-de-rosa, que é da Fundação Stone, para conhecer Renzulli e tudo que eles fazem lá sobre altas habilidades, para que eles possam aumentar os serviços de filantropia aqui no Brasil. Então, é isso que eu fui fazer lá em 2019. Pode passar. Esses líderes, né, aqui está o André Street, que depois tive a oportunidade de conhecê-lo, ele é um dos CEOs da Stone. Se a gente consegue trazer líderes, né, eu fui lá em cima, não precisa ir tão lá em cima, a gente pode trabalhar com as pessoas que dentro das empresas têm programas de responsabilidade social, trazer essas pessoas para cá. Às vezes são atores, às vezes são pessoas que estão acostumadas com a mídia, mas é aquela pessoa que você tem, né, para que possa fazer esse trabalho. Pode passar.
Plantão de dúvidas, eu acho isso que já acontece e a gente não pode tirar, né, a força, né, das nossas mídias, né, desses recursos que a gente tem hoje. Todo mundo tem grupo de WhatsApp, todo mundo tem e-mail, todo mundo usa a internet, faz as suas lives, etc. Por que não utilizar em mais grupos para tirar dúvidas? Dúvidas do pai, dúvidas do professor, dúvida do cidadão, dúvida do próprio adolescente. Ou seja, ter esses locais onde alguém pode virar e falar, escuta, o que eu faço nessa situação, como que é, para onde eu vou, o que eu procuro. Esse é um canal que o Combrage pode fazer muito bem. Pode abrir, pode passar. Esse apoio, né, ao Combrage, que nesses 19 anos já trabalha com essa questão de levar à consciência pública a noção de que todas as crianças merecem ser felizes, realizadas, bem-sucedidas. Então, nosso trabalho é dar apoio ao Combrage, é nos associarmos, buscar mais associados e aumentar a divulgação do que a gente faz do Combrage, para a gente não ficar fazendo sozinho, né? Para a gente dar mais força a um órgão de representação. Pode passar. Acho que eu estou acabando, tá? Inspirar-se, a gente buscar estudar, entender, acompanhar ações e práticas bem-sucedidas dentro e fora do nosso país. Ontem a Denise Flight falou muito sobre o que acontece, né, em outros países, né, em outros continentes, e não é assim, a gente tem que fazer o nosso, e eles que façam os deles. A gente vai lá para aprender, trazer aquilo que deu certo lá fora, quem sabe nos inspira, nos dá uma ideia para a gente também fazer aqui, né? Não é copiar, mas é transformar, né? Por meio dessa inspiração. Pode passar. E aí eu quero falar rapidamente sobre os direitos humanos, né? Que são universais, inalienáveis, indivisíveis, interdependentes, que se aplicam a todos igualmente. Pode passar, não vou ler não, porque senão acaba meu tempo. Mas quais são os direitos das crianças com altas habilidades? Eu copio isso do NADC, né? O professor Del Siegel falou sobre esses direitos no nosso congresso Conexões, né? Em 2020, o último congresso do Combrage. A criança tem o direito de conhecer mais sobre seu talento, aprender uma coisa nova a cada dia, desenvolver seu talento com paixão, sem precisar desculpar-se, ter uma identidade para além do seu talento, se sentir bem quando vivencia experiências de sucesso, buscar ajuda no desenvolvimento do seu talento, poder cometer erros, ter uma variedade de amigos, escolher as áreas de talento que deseja se aprofundar e se especializar, e não precisar demonstrar seus talentos o tempo todo. Né? Tanta coisa para discutir a partir daí, mas eu só vou comentar depois. Pode passar. E também ele preparou uma declaração dos direitos para os professores, né, superdotados. Defender seus alunos e seus melhores interesses, modificar o currículo existente, participar de um treinamento abrangente para ajudar a identificar e servir crianças superdotadas de todas as origens, buscar ideias e recursos novos e inovadores, experimentar novas abordagens, estratégias, práticas e ferramentas na sala de aula. Pode passar que continua. Está acabando, tá, gente? Fornecer oportunidades Vamos te dar mais 5 minutos, tá, Ângela? Obrigada, bem. De enriquecimento impulsionado pelo interesse e paixão do aluno, promover as habilidades de pensamento de ordem superior, resolução de problemas, criatividade, aprendizagem autônoma, promover políticas estaduais e distritais de apoio para programas e serviços para superdotados, levar em consideração as diversas origens sociais, emocionais, culturais e econômicas de seus alunos, definir o padrão para uma ótima prática educacional e dizer, esse aluno precisa de algo diferente. Pode passar. E eu fiz aqui, rapidamente, no contexto clínico, a gente também tem direitos, né? E isso aqui mais voltado para aqueles locais que fazem laudos neuropsicológicos,
laudos necessários para diferenciar altas habilidades de outras comorbidades, né? Dar a devida importância para o laudo quando ele é necessário. Então, direito a um laudo humanizado, que a gente dê nome às pessoas, que não fique escrevendo um laudo, o aprendiz, o avaliando, os genitores. Eu gosto daquele laudo que você olha e vê a pessoa dentro do laudo, trazendo as áreas de força. Quantas pessoas fazem um laudo e coloca altas habilidades e lá no fundo conclui que ele precisa de trabalhar as áreas fracas, né? Então, fazer as recomendações para o desenvolvimento das capacidades dentro do contexto clínico, né? E, ao fazer uma devolutiva, fazer para a criança, para o jovem, porque eles têm, né, todo o direito de saber o resultado daquilo que ele passou ali 2 meses fazendo testes, né? Ele quer saber o que deu, né? Tem que ser colocado para ele, para a oportunidade de desenvolver a identidade superdotada, participar das decisões que envolvam a vida dessas crianças, mesmo que né, possa ser colocada na linguagem que ela vai entender, e de ser protegida em questões de vulnerabilidade social e emocional, que muitas vezes o laudo apresenta. E os pais têm direito a receber ajuda para a compreensão disso que foi dito, do manejo que é necessário para a criança e para o desenvolvimento das potencialidades dos seus filhos. Pode passar. Então, tudo isso é o que a gente faz também no Instituto Virgolim. Fica aqui só o meu agradecimento por poder participar desse debate de vocês. Espero que eu tenha contribuído com alguma ideia, com alguma proposição que possa ser útil ao trabalho de vocês. Estão todas de parabéns, estou orgulhosa dessa turma que se formou aqui. Obrigada, gente. Desculpa ter passado do tempo. Não precisa pedir desculpa, não. Foi maravilhoso, Ângela. Foi muito bom, realmente. Obrigada. Porque nos desafia a ir além, né? Realmente nos desafia, porque as proposições que foram construídas nesse processo não foram hoje, né? Isso aqui é uma parte de um processo. Então, elas realmente são fruto dessa caminhada e precisava desse encerramento. Precisávamos te ouvir aqui, até para sentirmos o quão alinhados estamos, né? É verdade. Com tudo isso, com todo esse processo, né? Obrigada. Então, dentro da nossa pauta, nós estamos encerrando aqui, né? A Jaque, acho que não sei se já falou da lista de presença, Jaque, acho que não, né? Já falei, já coloquei e colocaram também, já colocaram de novo, umas 3, 4 vezes, enquanto nós falamos, para não se perder, né? Mas já foi falado e postado já. Ok, então não esqueçam de preencher, gente, a lista de presença, cuidado da forma como o nome está escrito, é exatamente assim que sairá no certificado, e nós conseguimos fazer o certificado apenas uma vez, nós não vamos conseguir corrigir certificado, porque isso é um grupo de voluntários, e nós temos muita tarefa realmente, assim, pela frente, né? Então, quem não tem certeza se preencheu direitinho, vai lá e faz de novo. Vai lá e faz de novo, revisa, para ter essa garantia, né? Então, a Nathalie tem um convite para fazermos para vocês também. Pois é, gente, só reforçando, as meninas já colocaram aqui no chat o convite, não é, para participarem da rede neurodivergente. Eu compartilhei novamente agora o link e aguardamos todos vocês para se juntarem a nós nessa grande rede em prol das pessoas com altas habilidades e superdotação. Obrigada. Então, chegou o momento da nossa despedida, um momento bem emocionante que nós estamos vivendo. Eu gostaria de compartilhar, que vocês sentissem o que sente o nosso coração, enquanto pessoas que se dedicaram semanalmente nós nos encontramos por meses a fio, fizemos formação entre nós, buscamos aprendemos tanto na coletividade, aprendemos tanto, e é um processo diferente que nós nos propusemos, porque realmente nós decidimos fazer um trabalho horizontal,
fazer um planejamento horizontal e ampliar essas tendas, para incluir aqui pessoas de todos os setores da sociedade, porque assim como nós falávamos lá no início, nas nossas primeiras reuniões de planejamento, os superdotados estão em toda parte. Eles estão em todos os setores da sociedade. Então, e precisamos ter esse olhar. Parece que quando eles crescem, somem, né? Como se fossem absorvidos pela sociedade. Mas não, eles continuam existindo, elas continuam existindo, tendo as suas lutas, suas necessidades, e vivendo com muitas dores, muitas vezes. Então, para que nós pudéssemos contribuir para um futuro diferente para eles, nós começamos a esse processo lindo, de mãos dadas, a muitas mãos, não foi construído com uma mão só. Realmente o Brasil está aqui representado, e eu já disse isso para a Alba, inclusive, que uma das minhas grandes alegrias é ter um representante ticuna aqui conosco. Desculpe a emoção, mas falar em inclusão e não abrir as portas não é um diálogo verdadeiro. Então, quando nós falamos em inclusão, nós precisamos abrir todas as portas, realmente. E eu acredito que nós demos esse passo. Agradeço a todos vocês, a todas vocês que estão aqui, porque ao juntar as nossas forças, ao juntar as nossas mãos, ao juntar o nosso coração, nós estamos transformando o mundo. Às vezes as pessoas podem olhar e pensar, meu Deus, como são utópicas essas pessoas. Não. Se nós transformarmos o mundo de uma pessoa com altas habilidades, se uma pessoa, seja ela criança ou adulta, não sofrer o que muitos de nós sofremos, ou que muitos dos nossos filhos sofreram, nós já teremos feito grande coisa, já teremos mudado o mundo. Então é nisso que nós acreditamos, esse grupo lindo que está aqui, e agradeço principalmente a todos vocês que ouviram a vozinha da Michele, lá do Clube de Aprendizagem. Quem é a Michele, né? Ninguém. Mas nós juntos, olha que história linda que nós construímos. Muito obrigada a todos. É uma maravilha ter contado com vocês, ter podido diminuir para que o nosso grupo cresça, porque é isso que importa, que todos nós cresçamos e que nós possamos transformar realmente essa realidade. Agradeço a Ângela, querida, que passou o dia lá com o Combrase, né, e agora está aqui, 9h32 da noite conosco, nos agraciando. Realmente é agraciando, porque eu não sei se vocês sentem isso, mas eu, quando olho para a Ângela, eu sinto uma graça na vida dela, e essa graça, ela impacta os nossos corações, né? Então, da mesma forma que eu desejo que nós tenhamos impactado os seus corações com esse amor. Façam parte da Rede Neurodivergentes, continue conosco, nós temos muito trabalho para fazer. Esse documento que foi construído hoje, a muitas mãos, ele é a nossa pauta, e nós vamos espalhá-lo pelo Brasil inteiro, em todos os setores, e já estamos articulando inclusive com alguns políticos, com alguns prefeitos. Nós temos que ocupar esses espaços, gente. Eu tenho algumas pessoas inscritas aqui, eu não sei se eles querem realmente falar ou levantaram a mão só. Eu gostaria de falar. Pode falar, então. Está com o nome de Pedro. Porque tá Pedro, porque tá no canal do meu filho, meu nome é Gabriele. É só a informação que foi dada, assim, que se tinha mesmo realmente um local para a gente ligar, para pedir informações, igual a Ângela falou, né? Informações, como é que a gente pode proceder em certas situações, se existe esse número. Não existe esse número, o que existe são vários profissionais que estão aqui, inclusive, que têm as suas redes sociais, e as pessoas perguntam coisas, e a gente acaba sendo uma central, mas é uma boa proposta, uma excelente proposta que a Ângela nos deu aí, para nós levarmos, inclusive, para o Combrasde, né? E para a nossa própria rede, né? E onde fica a gravação dessa aula de hoje? Nós precisamos criar o canal ainda, mas a gente vai divulgar no nosso Instagram, @confinacionalahsd. Lá a gente vai colocar todas as informações. A gente já tem um espaço virtual também, que nós precisamos apenas colocá-lo em uso, e acredito que lá a gente consegue botar o vídeo. Era isso? Alba?
eu quero agradecer, um canto Fazer rápido e dar um sopro de prosperidade para esse fim de ano que chega. Então, é assim, é uma honra inenarrável, eu estou emocionadíssima. Em nome do meu povo ticuna, eu agradeço o pai, a mãe, o avô, a avó, o bisa, a bisa, o norte, o sul, o leste, o oeste, o vento, o sol, o raio, o trovão, o fogo, a terra, o ar, a água, o ar e o éter. E trago aqui a cosmovisão do meu povo, encanto e o sopro. Evare, vare, vare, va. Evare, vare, vare, va. Evare, vare, vare, va. Evare, vare, vare, va. Somos um povo que junta os céus e a terra. Na nossa cosmovisão, temos 4 clãs de céu e 4 clãs de selva. Da terra, desculpa, eu fiquei emocionada. E agora eu vou tocar um apito do meu povo, como presente de todo esse processo e para que tudo isso que foi co-criado, construído, seja muito profícuo. Obrigada, Alba. Roberta? Michele, há algum tempo, alguns dias, na verdade, eu te falei que a árvore que dá frutos é a que mais leva pedrada. Coisas aconteceram, nós estamos aqui nessa conferência linda, e tudo que eu vi essa noite foram pétalas de flores. Muito grata pela confiança de ter me convidado lá atrás para fazer parte disso tudo. E eu sou muito grata a todas as pessoas que participaram também, dentro do eixo da saúde, com muito amor, com muitas contribuições. Nós já, depois que terminamos nossas propostas, construímos mais uma ideia e temos aí, vamos fazer coisas aparecerem ao longo dos dias. Vamos convidar mais pessoas. Muito, muito grata mesmo por esse momento. O teu coração chega a todos nós e nós sentimos esse amor. É isso. Obrigada, Roberta. A Leir está inscrita também? Boa noite. Foi muito bonito. Eu tenho TDAH e tenho algumas superdotações, né? Algumas habilidades. Eu já fiz alguns cursos na área de educação especial. Eu sou professora em Fortaleza, no Ceará, e atualmente estou afastada para estudar inovação em educação aqui pela Universidade de Lisboa, e eu estou numa pesquisa que envolve afetos no espaço da escola, né? A partir do Vallon e do Baruch de Spinoza. E aí eu estou com 3 eixos temáticos, um deles é a neurodiversidade. Eu estou atrás de escolas em São Paulo que tenham esse perfil. Se vocês puderem me indicar que eu vou pesquisar as práticas inclusivas dentro do campo da neurodiversidade, do antirracismo e da identidade dos estudantes, né? E aí não precisa ser uma escola específica, podem ser escolas variadas, com ações pontuais, com professores pontuais. Se puderem me dar, eu estou no grupo da neurodiversidade, eu só vi aqui um campo para trocar, né? Eu vi aqui como uma potência, e eu estou muito feliz, né, por esse momento. Num sábado, aqui já passa da meia-noite, eu estou em Lisboa, Portugal, e eu só tenho a agradecer, e eu peço até desculpas ao rapaz, porque quando eu fico muito envolvida, e às vezes eu me expando tanto que eu esqueço que também o espaço não é só meu, que tem outras pessoas. Muito obrigada, boa noite. Eu vou te pedir, Leir,
para te escrever uma mensagem no grupo Neurodivergente pedindo essa informação lá. Daí a gente lembra, todo mundo que está, a gente possa indicar. Tá bom? Antes da gente finalizar, então, a Renata levantou a mão também. É uma pessoinha querendo falar aqui. Eu queria agradecer para todas as tias, todas as mulheres que estão aqui lutando por nós que têm altas habilidades. Então, eu queria agradecer, porque é um prazer, sabe, a gente saber que vocês estão, assim, lutando por a gente, sabe? E eu queria agradecer. Que lindo. Você é quem? Minha Celina. Quantos anos você tem? 6. Nossa, que linda. Obrigada pelo carinho. A Glorinha quer falar também para encerrar, Glorinha? Rapidinho. Eu quero agradecer também, né? Toda a luz que tem brilhado em todos os lugares, né? Através dessas grandes mulheres, agradecer a Roberta, que me trouxe para o Neurodivergente, e a Ângela, eu sou suspeita de falar da Ângela, porque há 24 anos atrás, ela me ajudou muito na orientação com meu filho, o nosso filho, né? Todas essas mulheres da velha guarda aí, meu Deus do céu, me ajudaram em tudo, e tem muitas outras grandes mulheres, e a Roberta é uma delas, que tem me ajudado muito. Michele, a gente se conhece há tanto tempo, né? E nunca tivemos tão perto, mesmo que ainda online, né? E agradecer e assim, e tenho pedido toda a proteção, todas as bênçãos e prosperidade para todos os povos. Alba me emocionou porque eu também sou pataxó, né? Eu sou de lá, e outras aldeias vão estar aqui. Os pataxós vão estar aqui, mulheres pataxós vão estar aqui, mulheres caritianas vão estar aqui, porque é a aldeia que eu frequento mais próximo, elas vão estar aqui conosco, e todas as grandes mulheres e todos os grandes homens que ainda estão por vir, honrando ao masculino e ao feminino, e aos pais e a ancestralidade de cada um. Falei com muito amor, com muito respeito e com muita gratidão. Um beijo. Passa Obrigada. a palavra. Eu acho que é a Ana Laila, eu acho que não é a Roberta que quer falar. Será que eu acertei? Acho que acertou, sim. Eu quero agradecer o trabalho que todas têm feito aqui. A minha mãe tem trabalhado muito, mas isso é muito bom, porque vocês estão ajudando milhões de pessoas superdotadas no mundo. Então, eu agradeço muito todo o trabalho duro que vocês estão fazendo. Obrigada. Gente, que coisa linda, né? Gratidão, meninas lindas. A gente Beijo no encerra a noite. coração. A gente encerra a noite com duas representantes, né? Duas meninas aí, que a gente consiga construir um futuro diferente para elas, que elas não precisem mais sofrer, que elas não precisem mais crescer como adultos que precisam se socorrer da saúde por suas necessidades emocionais e cognitivas que não foram atendidas, né? Eu acredito que as conferências, elas estão caminhando no sentido de nós removermos aquela âncora que a Ângela mostrou para nós. A maré sobe para todos os barcos, mas não pode ter âncora. E nós temos muita âncora. Nós temos muita âncora em todas as áreas da sociedade. Então, estamos removendo, estamos nos juntando a muitas mãos, pegando essas âncoras que são tão pesadas e tirando elas lá do fundo, para que esses barcos possam subir sem nenhum impedimento. Com isso, eu quero encerrar, então, hoje a nossa conferência, agradecendo muito a todos e todas que estiveram aqui, aos 41 que conseguiram ficar aqui até tarde. Muito obrigada. Vocês são guerreiros e guerreiras que fazem a diferença. Vocês são a resposta ao clamor dos superdotados. Aquele clamor que só escuta quem tem um coração sensível. E não é nem ouvido, é coração sensível.
quem tem, escuta, e quem tem, se apresenta. Muito obrigada a todos e todas, desejo uma ótima noite, e aqueles que estão participando do Combrás, nós nos encontramos amanhã de manhã, na plenária. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, e que as bênçãos de Deus alcancem cada um de vocês, já que a gente está abençoando, né? Que as bênçãos de Deus alcancem cada um de vocês, e que os fortaleça e as fortaleça para seguir em frente, porque é uma luta bem árdua, mas ninguém vai nos parar. Michele, você vai querer fazer a foto, todo mundo chorando? Vamos. Ainda bem que tem gente que lembra, né? Eu tô com um olho aqui que eu não enxergo direito, que tem lágrima dentro. Tem uma aqui e saiu um monte de letreiro no meu rosto. Vamos lá. De olho inchado mesmo. Todo mundo abrindo. Gente, eu não consigo colocar todo mundo aqui. Deixa eu ver o máximo que dá aqui. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Deixa eu ver se ficou boa. Não, tem que tirar outra. Tem umas pessoas que ficaram de olho fechado. Vamos de novo. Arruma o cabelo, gente. Vamos lá, nós temos que ser o momento da lindeza agora. 1, 2, 3 e... Vamos ver. Alba, você ficou com a mão na boca, mulher. É o apito. É meu apito. Ah, é o apito. Eu posso deixar do lado. Eu posso deixar. Peraí. Isso, deixa do lado, senão ela te cobriu demais. Vamos lá, terceira e última, gente. 1, 2, 3 e... Vamos ver. Acho que essa deu certo. Feio. Beijo. Boa noite. Então, boa noite a todos. Quem quiser continuar conversando conosco, não hoje, outro dia, na Rede Neurodivergentes. Um abraço para vocês. Boa noite. Boa noite. Boa noite, lindeza.